Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Hora de relatos, uma coletânea de relatos, vários relatinhos aqui pra vocês. Andei meio sumida, mas voltei. Antes de começar aqui os relatos, já vou pedir vocês que quem gostar do canal já deixe aí seu like, compartilhe os vídeos, se inscreva aqui no canal. Se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui na descrição desses vídeos. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pros relatos de hoje. Pessoal, e o primeiro relato é de uma seguidora aqui do canal. Ela me enviou e ela diz o seguinte, que o esposo dela hoje ele não é mais caminhoneiro, mas isso aconteceu com ele na época que ele era caminhoneiro e rodava o Brasil todo aí entregando mercadorias. E diz ela que quando aconteceu isso com ele, eu acho que os dois estavam juntos de pouco, tinha mais ou menos ali uns 2 anos e meio, quase 3 anos ali que os dois tinham casado. E ele ainda trabalhava ali de caminhoneiro. E o nome que ela dá para esse relato aqui é Todos Estavam Mortos. E diz ela que no final do relato a gente vai entender o porquê. Mas agora, né, dada essa introdução aqui, vamos começar o relato. Segundo ela, né, o marido dela tinha pegado ali uma carga e ele teria que sair de São Paulo e deixar essa carga em Salvador. E durante esse trajeto, ele passaria em alguns lugares que teriam aquelas casinhas bem humildes ali, tipo pau a pique, né? Quem conhece aí essas casinhas de pau a pique, gente? Se eu não me engano, né, são casinhas de barro, né? Eles colocam ali, tipo, uma armação ali de madeira ou de bambu e cobre ali com barro para fazer as casinhas. Muitas, né, tem até telhado de sapé ou algo do tipo. Mas ele passaria então em frente a essas casinhas de pau a pique, indo ali em direção a Salvador. Essas casinhas, segundo ele, já ficava ali no estado ali da Bahia. E diz ele que ficava ali mais ou menos entre Feira de Santana, indo em direção ali a Salvador. Então, nesse trajeto, diz ele que todas as vezes que passavam por ali, tinha sempre uma família que ficava ali pedindo dinheiro. Era a mãe e os filhos, né, sempre maltrapilhos ali. E a casa que deles era uma casa de pau a pique, como as outras do interior do Nordeste. Então, eles tinham o costume de, sempre que passava por ali, parar, dar algum dinheiro. Talvez tivesse alguma coisa de comer também, dava ali a comida, né? E eles agradeciam e eles sempre iam embora. Nesse dia, né, ele fez isso, né? Chegou, viu a família, fez isso, deu ali, né? E continuou ali a sua viagem. Chegou lá em Salvador, né? Então ele deixou ali a mercadoria em Salvador e fez o caminho de volta para São Paulo. Lembrando que ele ia passar pelo mesmo local ali. Inclusive em frente à casa ali daquela família que ficava pedindo dinheiro ali. E aí que o estranho da história começa, o sobrenatural aqui começa. Segundo ele, já era de madrugada, por volta de umas 2h30, quase 3 da manhã, quando ele avistou aquela família ali pedindo, né, dinheiro novamente. Ele estranhou porque eles estavam com a mesma roupa, do mesmo jeito. Então ele parou e perguntou, né, se eles queriam, né, alguma comida ou queriam dinheiro mesmo. Diz ele que nesse dia estava até com pouco dinheiro, porque ainda não tinha recebido, lá a firma tinha dado a ele um cheque e ele não tinha descontado esse cheque. Aí a família agradeceu, né, e pediu para ele entrar lá na casa deles. Diz ele que de início, né, achou um pouco estranho, mas que mal tinha. Então ele desceu e foi em direção ali à casa daquela família. Todos entraram ali e ele entraram por último.
O estranho é que assim que ele entrou na sala da casa, ele avistou uma vela acesa, só que não tinha mais ninguém na casa. Ele foi ali, né, em direção à cozinha, não viu mais ninguém, foi no quarto, foi nos cômodos, tudo. Sumiram, desapareceram dali. E aquela vela que estava acesa, na hora que ele voltou ali para a sala, ela também tinha desaparecido, não tinha vestígio de nada. Tava tudo um breu só. Então ele ali, né, diz ele que os cabelos começou a arrepiar, ele decidiu, pegou a estrada ali, entrou no caminhão e foi embora. Ele chegou, né, num local, né, tipo um posto onde os caminhoneiros ficam ali, né, pra... Muita gente passa a noite ali dentro dos caminhões, desce para comer alguma coisa. Diz ele que chegou nesse posto e ele acabou comentando com alguns caminhoneiros. E segundo o que ele ouviu lá é que essa família teria falecido de alguma doença ali. E eles ainda apareciam, né? Tipo, ficou tipo uma impressão deles ali. Eles ainda apareciam ali como se estivessem vivos ali. E muitas pessoas tinham presenciado o mesmo que ele presenciou lá. Tinham entrado na casa e sempre via essa vela acesa e a família desaparecia. Ele, né, ele até o momento, ele nunca tinha visto nada de sobrenatural. Então ele acredita que aquela família talvez precisasse até de orações ou algo do tipo, ou queria ser grato de alguma maneira, porque ele sempre ajudou eles, mas a única coisa que ele tem certeza é que ele ficou com muito medo. E a moça que conta esse relato, que é a esposa dele, diz que na época que ele relatou isso para ela, ele relatava e os cabelos arrepiavam, e diz ela que não duvida, né, que isso seja realmente verdade. Algum tempo depois, ele teria voltado, né, fazer esse trajeto enquanto era caminhoneiro, e ele chegou a ver a casa já de dia, e ele, por curiosidade, resolveu descer lá na casa e dizer ele que a casa está literalmente abandonada, ainda existe até hoje, porque eles às vezes, né, vão para Salvador, vão para Bahia, né, para poder curtir férias, e eles acabam passando nesse trajeto. O esposo dela sempre tem muito medo desse trajeto, porque ele diz que não se sentiria bem em ver a família novamente. E diz ela que ela também viu essa casa, né? Até um dia ela pediu para ele parar, ela desceu, ele não quis ir lá. E realmente é o que ele falou, a casa está abandonada, cheia de teia de aranha, ainda existe, mas está totalmente abandonada. Ela diz que não sentiu nada de estranho olhando a casa, mas ela acredita que talvez, né, essa família, ela talvez até queria se despedir dele, por ele sempre ajudar eles ali, né, dando dinheiro, dando comida. Mas segundo ela realmente não vai saber dizer se era realmente os fantasmas ou impressões. E aí, gente, o que vocês acham que era? Fantasmas, impressões? Acredito que impressões não, né? Porque ele chegou a agradecer, talvez queria se despedir, como ela falou. É interessante, é bizarro, é estranho. Próximo relato. Mulher na estrada. O moço que conta esse relato diz que isso aconteceu com ele e com o amigo dele. Na época, os dois trabalhavam ali para uma empresa e eles levavam mercadoria. Então, sempre o amigo dele, né, que dirigia ali, ele ia como ajudante e às vezes pegava também um volante quando a viagem era muito longa, né, para ajudar ali, né, eles chegarem mais rápido ali no destino e também dar um descanso ali pro colega dele. E diz ele que era a primeira vez que eles iam nessa fábrica levar as mercadorias ali da empresa que eles trabalhavam. Durante ali o percurso, eles teriam que passar numa estrada. Diz ele que era uma estrada que tinha muitos
muito um matagal, né? De um lado, do outro tinha duas vias, uma para ir, outra para voltar. E diz ele que durante, né, esse trajeto eles gostavam muito de dirigir, principalmente de madrugada, porque sempre, né, todas as vias sempre estavam mais calmas, né? Então, para eles o melhor horário era esse. E nesse dia já se passava ali da meia-noite, enquanto eles iam ali em direção. Gente, se escutar barulho aí, é o vizinho aqui de cima, porque é engraçado, quando eu sempre tô gravando, eles começam uma arrastação de coisa aqui, dá até um nervoso. Mas aí é o vizinho de cima, se vocês escutarem barulho aí, tá? Peço desculpa, mas é coisa que não tem como eu controlar, infelizmente. Independente da hora que eu gravo, se é de madrugada, se é durante a tarde, que nem agora, se é de manhã, sempre faz barulhos aqui. Hoje ainda tá mais brando, tem dia que é pior. Então, se vocês escutarem barulhos aí, vocês me desculpem aí, tá bom? Mas voltando aqui ao relato. Então, já se passava ali da meia-noite e eles entraram ali nessa via ali, né, onde tinha esse matagal. Eles estavam indo direitinho ali na mão deles. Esse amigo dele estava dirigindo e ele estava ali de olho na estrada. Até que um certo ponto ali, o amigo dele freou, mas diz ele que foi uma freada muito brusca. Diz ele que, tipo, ele tava sem cinto, ele chegou a bater ali na parte ali do vidro ali do caminhão. Diz ele que, assim, não machucou nem nada, né? Mas diz ele que estranhou, né? E perguntou ali pro amigo dele o que tinha acontecido, por que ele fez aquilo. De primeiro momento, ele achou até que o amigo dele fez aquilo para brincar ali com ele, já que ele sempre mandava ele colocar o cinto e ele nunca colocava, né? Ele só colocava quando via ali polícias e algo do tipo, que ele tinha que realmente colocar o cinto. Então, né, o amigo dele tava tipo pálido, né? E ele perguntando, né, por que você fez isso? Nossa, eu poderia ter me machucado. E o amigo dele não tinha, tipo, reação, ele ficou estático ali, né, com as mãos no volante ali e olhando ali pra frente. E aí, o amigo dele, quando voltou ali a si, pegou e falou pra ele: poxa, você não viu? A mulher apareceu ali do nada. Ela atravessou na frente do caminhão. Se eu não freasse, eu ia bater nela. Ela passou ali correndo, entrou ali no mato. E aí ele olhou, ele achou estranho e disse pro colega dele que não tinha nada ali, que ele tava prestando atenção ali na frente e não tinha ninguém, não tinha nada ali na estrada, não passou nada em frente ao caminhão. E foi aí que os dois, né, desceram para ver como que estavam as mercadorias lá atrás. E assim que eles desceram, do lado do moço que conta esse relato, tinha uma cruz. Diz ele que era uma cruz e atrás da cruz tinha tipo uma capelinha. E diz ele que tinha um nome de Maria Helena fulana de tal. Não vou falar o nome aqui completo. E diz ele que não tinha foto nem nada. Mas diz ele que só de ver aquela cruz, diz ele que arrepiou todo. E ele acredita que talvez essa mulher tenha morrido ali, talvez até vítima de atropelamento ou algo do tipo. E foi essa mulher que um amigo dele viu ali. Mesmo ele não tendo visto nada, ele ficou super assustado ali com a reação do amigo, que ficou pálido, ficou estático. Ele preferiu não dizer nada ali pro amigo dele, porque se o amigo dele tinha ficado daquele jeito, mas ele ainda achava que era uma mulher, né, de carne e osso. Porém, ele tinha certeza que era um fantasma ou uma impressão ou algo do tipo. Diz ele que já faz anos, né, que ele e esse amigo se aposentaram aí da profissão, trabalham ainda na fábrica, mas em outros postos, né, que não precisam fazer mais essas viagens aí de caminhão. Próximo relato: sombra na estrada. O moço que conta esse relato, ele é um caminhoneiro e ele estava ali, né, em uma região rural aqui de Minas Gerais, do estado de Minas.
E segundo ele, nesse dia, ele estava passando ali em lugares que tinham apenas casarões antigos, fazendas, né, antigas, sítios, e era tudo bem afastado um do outro. E ele chegou ali perto de um determinado casarão, diz ele que o casarão até hoje existe e é bem assustador. Mesmo estando ali todo arrumadinho por fora, pintadinho, diz ele que não passa uma sensação boa. E foi em frente esse casarão que ele viu algo que o arrepia até hoje. Diz ele que até escrevendo o relato aqui pro canal, diz ele que sentia ali os pelos do corpo arrepiarem. Diz ele que nessa noite, né, enquanto ele passava ali com o caminhão em frente a esse casarão, ele viu ao longe o que parecia talvez ser uma pessoa. Parecia que estava deitada ali no meio da estrada, então ele começou a diminuir ali o caminhão, né, quase que parando quando estava se aproximando ali, aquela coisa que estava ali no chão se levantou. Diz ele que era tipo uma sombra. Diz ele que ela se levantou, encarou ele, mas diz ele que ele sentia que aquilo estava encarando, mas não tinha assim esboços, né, olhos, essas coisas. Diz ele que só sentia que aquilo encarava ele. E aquilo foi se afastando ali para o lado do caminhão e desapareceu. Diz ele que não sabe o que é, né? Diz ele que fez uma oração ali e continuou ali o caminho. Porque diz ele que sempre viu coisas estranhas. Mas esse dia, diz ele que realmente foi algo que, mesmo que não fez nada com ele, diz ele que sentia ali os cabelos do corpo arrepiarem. E aquela sensação daquele ser que era uma sombra, mas ele não via ali olhos nem nada, mas ele sentia que aquilo estava encarando. Então ele seguiu ali o seu caminho e diz ele que na realidade esse caminho seria tipo atalhos, né, para encurtar ali o espaço do tempo ali, né, para eles poderem chegar mais rápido em algumas BRs, rodovias. E diz ele que teve que fazer ali aquele mesmo caminho outra vez, porém quando chegou ali para pegar o desvio, diz ele que teve a vontade de passar novamente onde dava ali nesse casarão e algo estranho também aconteceu. Diz ele que isso ele realmente não sabe explicar. Porque diz ele que quando pôs ali o caminhão ali para entrar, né, no local que ia dar ali onde esse casarão estava, onde ele tinha visto a sombra, algo ou alguém ou alguma coisa, ele não sabe dizer, teria dito para ele não passe nesse lugar novamente. Diz ele que foi bem assim. Não passe nesse lugar novamente. Diz ele que se arrepiou dos pés à cabeça, mas resolveu obedecer aquela voz ali e pegou outro trajeto e não passou naquele lugar. E até hoje ele não passa mais nesse pequeno desvio ali. Diz ele que não sabe o que era essa voz. Diz ele que só lembra que era também uma voz feminina e que lembrava muito a voz da mãe dele, que já era falecida. Mas diz ele que não tem certeza de nada. E diz ele que aquela sensação ali, né, aquela coisa boa, né, mesmo que ele arrepiou ali de medo, porque diz ele que tudo que vem do sobrenatural o dá medo, diz ele que ainda sentia algo bom ali, diferente da sensação que ele sentiu daquela sombra. Então ele deu meia volta ali com o caminhão e seguiu o outro percurso, que era bem mais longo, e diz ele que nunca mais, depois desses acontecidos, ele passou ali naquela estrada, naquele caminho ali mais curto novamente. E diz ele que acha que aquela voz mesmo, que não fosse ali da mãe dele, diz ele que talvez era algo que usou ali para que ele pudesse ter uma confiança maior e não passar. Diz ele que também não sabe o que teria acontecido se ele passasse aquele dia ali naquela estrada onde ele viu aquela sombra. Ou seja, ele teve dois acontecimentos
intrigantes aí, né, dois acontecimentos sobrenaturais. Né? Essa sombra que ele viu, que ele disse que a sombra o encarava, mas na realidade diz ele que ela não tinha olhos, assim, não aparecia na realidade, mas ele tinha a sensação que aquilo encarava. E também a questão de uma voz que se parecia muito com a da mãe dele, que já era falecida. E essa voz, né, dizia para ele não passar ali na estrada outra vez. Poderia ser talvez a mãe dele mesmo que voltou para dar esse aviso em proteção, ou um anjo talvez. A gente não sabemos coisas do sobrenatural. Como eu digo, né, entre o céu e a terra tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas eu acredito que, como ele disse, né, foi algo bom dessa voz, porque talvez se ele tivesse passado nessa estrada, poderia ter acontecido algum acidente ou algo do tipo, né? Nada, não seria algo bom. Então, gente, essa foi a coletânea de hoje. Não é uma coletânea muito grande, mas é sobre caminhoneiros. Espero que vocês gostem. Se gostar, já deixa seu like aí. Compartilhe os vídeos com os amigos e se inscreva aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!